do coração de reis ímpios. Rei Ciro, rei Dário. E esses homens ímpios foram tocados por Deus para dar o start inicial, apertar o botão iniciar da reconstrução de Jerusalém. E foi uma turma inicial que saiu da Babilônia e foi para a reconstrução, e eles começaram a reconstruir Jerusalém, primeiro pelo altar, um local de sacrifício. Tudo isso que eu estou dizendo aqui a vocês, falei o ano passado, só para lembrar. E foi restaurado o altar, e o que entendemos com isso é que a primeira coisa a ser restaurada nas nossas vidas é esse altar mesmo. O altar é o local do sacrifício, né, do perdão dos pecados, derramamento de sangue, perdão de pecados, fala da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, da nossa comunhão com Deus. E essa comunhão plena vem pela confissão de pecados. Já abro um parêntese aqui, porque a ideia de compartilhar sobre Neemias é compartilhar sobre santificação. Então, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Tem algumas coisas que podem atrapalhar a sua comunhão com Deus. Porque, como a gente tem percebido que o Espírito Santo está nos falando aqui, é que Deus quer ter comunhão com a gente. Você falou aqui de ser atraído por essa presença de Deus, né? Mas tem coisas que engalham ali, ficam no meio, que precisam ser removidos para que a gente tenha caminho aplanado, caminho limpo, caminho... E uma das coisas que atrapalha essa nossa comunhão com Deus é pecado. O pecado é terrível. Esse foi o poder devastador lá no Éden. É que Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus assim, caramba, de conversar com Deus, face a face. Mas o pecado é tão devastador que quando o pecado entrou, a primeira coisa que Deus fez foi expulsar Adão e Eva da sua presença. Isso não é de um caráter plenamente punitivo, não. Isso é uma consequência, porque Deus é tão santo, 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 que tem anjo que diz que ele é santo desde sempre e vai continuar dizendo para sempre. E não vai chegar à plenitude da sua santidade. Que se Deus permitisse Adão e Eva continuar ali na sua presença, eles seriam mortos, destruídos de uma maneira terrível. A santidade de Deus é assim. Então, além de um caráter punitivo, teve um caráter de proteção mesmo a Adão e Eva. Eles morreram ali porque foram separados da presença de Deus, mas se eles não fossem separados, eles iam morrer de todo jeito, para sempre. Não tem como pecado e santidade de Deus comungar, não. Tanto que uma das coisas terríveis para Deus é o ajuntamento solene misturado com iniquidade, com pecado, né? Então, se você quer plenitude na tua relação com Deus, você tem que ter plenitude de luz. Aí, assim, ter plenitude de luz não é não errar, gente. Por favor. Nós já amadurecemos nessa matéria. Todos nós somos pecadores fracos, derrubados, farinha. Comedor de feijão e farinha é tudo igual. Plenitude de luz é o seu estado diante de Deus. Então, eu pequei, eu me arrependo e confesso. Aí eu retorno à luz. Amém? Então, quando eu não confesso, quando eu não falo isso, aí isso vem consequências sobre a minha vida. E a mais devastadora delas, ou uma das mais, eu diria que a mais devastadora é nos levar para o inferno, para o lago de fogo, se a gente não resolver. Mas já aqui, a gente já começa a sofrer consequências devastadoras de esconder. É a nossa comunhão com Deus que a gente não chega, não pega, né? Encharca e não pega. Eu lembro meu pai teve vários Fuscas. Fusquinha, né? A Cleonildo agora riu. Quando fala encharcar, o cabelo logo do Fusca. Quem teve Fusca aqui sabe. Tocou na chave do bicho, quando encharca aquela catinga de gasolina, parece um posto de gasolina com os tanques abertos. Encharca, entra gasolina demais no carburador, de tal maneira que a faísca não dá. Então o motor não pega e não funciona. O pecado encharca a nossa relação com Deus, desse combustível de trevas, e a gente perde esse contato. E você passa a viver uma vida de discípulo assim, nominal.
Uma vida de discípulo assim, tá, eu sou discípulo, mas já não acontece. Já não tem aquela, né? Você sabe. Aquela intimidade com Deus, aquela coisa de Deus falar, de você estar aos pés dele. Porque o pecado está atrapalhando. Agora, é tão verdade que na hora que há o arrependimento e a confissão, aí você não precisa de um segundo para aquilo voltar, a cachoeira descer sobre você de novo. Então, não vale a pena esconder. Não vale a pena ocultar. Vale a pena se arrepender dos seus pecados e andar na luz. Amém? Amém, irmãos? O altar precisa ser restaurado. Foi isso que falamos no ano passado. A comunhão com Deus. E essa restauração veio pela confissão. Pelo andar na luz, pelo arrependimento. Pela postura, como na peça que foi feita aqui ontem, né? A postura da última convidada, né? De chegar aos pés do Senhor e se pôr como eu sou assim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou fraco. Eu erro. Restaurar o altar. Depois veio a restauração do templo. E o templo fala um pouco das nossas relações como igreja. Eu acho que em 2022 e o início de 2023 tem sido assim anos de muita restauração na nossa vida como igreja. Eu não sei se vocês sentem isso ou percebem isso. Por exemplo, seu encontro caseiro. Está melhor agora ou estava melhor há 2 anos atrás? Tá bom, é agora, não está não? Quem aqui está curtindo o encontro caseiro assim? Fica contando o dia para chegar. Meu amigo, melhorou, não foi pouco não, viu? Foi muito. E não foi um grupo caseiro, vários grupos caseiros, os encontros nas casas. Está mais dinâmico, com mais presença do Senhor, mais ação durante a semana, os dias de encontros, que funciona na terça-feira. De uma terça para outra, muita coisa acontece na vida dos irmãos, é testemunho sobre testemunho. A gente percebe que há um renovo de Deus na vida da igreja na casa. Amém? Aí quem aqui acha que seu vínculo de discipulado melhorou do ano passado para cá do que estava antes? Eu acho, muitos vínculos melhoraram. Os encontros voltaram, o andar. Quem aqui acha que está feliz por estar voltando a pregar o Evangelho, seja na praça, na escola, em qualquer lugar? Quem aqui está mais ousado na pregação do Evangelho? Glória a Deus. Essa vida de igreja, essa conexão com Deus e com os irmãos, esse uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Essa semana eu tive uma experiência assim maravilhosa, encheu meu coração e nada produzido por mim jamais. O que foi? A gente está recebendo uma família de Recife. Cezinha está aí. Cadê Cezinha? Fica aí perto, Cezinha. Esse é o mais novo campinense pernambucano. Seja bem-vindo, Cezinha. Está com a gente aí agora, mudou-se para cá, ele e a família dele. A família teve que retornar ao Recife para entregar o apartamento lá, mas já estão aqui morando no Jardim Tavares. Pessoal do Alto Branco aí, quiser conhecer, acolher, viu? Família lá, pertinho. E a gente estava para receber a mudança dessa família. Eles chegaram quinta ou quarta? Quinta. Quinta-feira. Aí o pai dele, que é César também, é César pai e César filho. Por isso que a gente chama de Cezinha, esse bicho grandão aí. Por causa do pai dele, né? Para diferenciar, César e Cezinha. Aí o que acontece? César me disse assim: Beguinho, eu estou chegando aí 7h30 para 8 horas. Com a mudança. Aí eu pensei assim, bem, se ele mora em Recife, ele está chegando de 7h30 para 8 horas da noite. Eu imaginei, né? Se vou arranjar uns caras para ajudar na mudança. Aí eu disse, César, só para confirmar, 7h30, 8 horas da noite, né? Aí ele disse, não, é 7h30, 8 horas da manhã. Tu vai sair de que hora de Recife? 3h30 da manhã. Você está maluco, rapaz? Essa hora foi que a gente marcou para a vistoria do apartamento. Eu digo, eita, arranjar gente agora. Para esse horário, santo Deus. Aí fiquei pensando, aí começou aquela mente. Quem eu vou chamar? Pensei logo em Rafa. Cadê Rafa? Pensei em Rafa. Vou chamar Rafa para ir comigo, dar uma ajuda e tal. Aí, nessa hora, por isso que eu digo que há uma ação de Deus sobre nós. Nessa hora, o que me vem à lembrança? Qual é o melhor nesse momento? Eu ir levar um discípulo meu. Uma pessoa está conjuntada comigo. Ou meu companheiro. Como meu companheiro já é igual a mim, assim, já passou a idade de pegar
mais ou menos móveis, né? A gente pega mais de teimoso, mas já está na... Tem que levar uns caras mais novos. Aí eu já liberei ele, que estava nas doenças lá na casa dele. Digo, tem que arranjar um discípulo meu. Aí saí olhando na lista. Quem? Funcionário público. Na quinta-feira não trabalha. Quem é funcionário público? Tem as suas vantagens, né, ser funcionário público. Funcionário público não trabalha na quinta-feira santa de jeito nenhum. Aí caiu quem? Josenildo e Adailson. Beleza. Quando eu liguei para um, para outro, fechado. Gente, foi uma emoção tão grande sair com esses caras para essa mudança, porque era isso que Edinho fazia com a gente quando era molecote, né? Obviamente os meninos não são mais molecote. Mas assim, eu acho que a gente fez mais de dezenas de mudanças em João Pessoa. Só a máquina de lavar da minha sogra, que na época ela não era minha sogra, a gente mudou muitas vezes aquela máquina de lavar, que ela tinha uma base de concreto. A máquina de lavar antigamente, a base era de cimento armado. Para pegar aquela máquina de lavar da minha sogra, era 4 homens, um em cada ponta da máquina de lavar, e às vezes cortava as mãos, porque dava ferrugem embaixo, era agonia. Teve uma mudança que a Kombi de Edinho quebrou, a gente fazia a mudança de uma Kombi. A gente botou tanto peso que a Kombi quebrou no meio. Como era o nome da Kombi? Esqueci, eu sei que ela era verdinha, né? Mas ela tinha um nome. Não lembro. Mas assim, foi nesse ambiente, porque a gente tem que entender uma coisa também. A gente tem que contabilizar um momento desse como discipulado, gente. Não é não, Josenildo? É discipulado. A gente não teve tempo de sentar e orar. A gente não leu nenhum versículo da Bíblia. A gente não restou a catequese. Mas nós fizemos o que mais Jesus fazia, servir. Servir juntos. A mudança do irmão que está chegando de Recife. Aí, quando chegamos lá, no prédio, o pessoal da mudança tinha 3 homens no caminhão, já estavam trabalhando, era um dentro do caminhão, um levava do caminhão para o elevador, o outro levava do elevador até o apartamento. Já deixamos a Adailson no caminhão e Josenildo foi para o elevador com outro cara. E eu, obviamente, fui administrando as coisas, né? A minha fase já passou de carregar. Agora eu só administro. Fico por ali, bora, vamos. Entra, sai, cuidado. Entra. Ai, Deus. É bom demais. Rapaz, daqui a pouco eu olho, está Josenildo com um cara no elevador. O cara não podia sair do elevador. E Josenildo, é porque Jesus, não sei o que lá, Jesus toma evangelho nas costas do cara. O cara não podia sair do canto, meu irmão. Ver evangelho de cabo a rabo. Eu já me animei, eu digo, olha aí, o negócio acontecendo. Rapaz, foi uma manhã muito gostosa. Muito gostosa. Por quê? Porque essa é a vida da igreja. Melhor do que uma reunião geral. Não, a reunião geral é boa também. Todos os dois são bons. Mas assim, como foi gostoso aquela manhã daquela quinta-feira. Quando foi mais ou menos umas 10 horas, a mudança já estava toda no apartamento. César estava muito grato, porque realmente a participação de Adailson e Josenildo foi muito importante. Pregamos o evangelho, lá ali Josenildo pregou o evangelho, terminou na saída orando pelo cara, conversando, profetizando. Depois César me contou que quando fomos embora, ele chamou os 3 do caminhão e ainda orou por eles 3. O motorista do caminhão saiu de lá em prantos, chorando, com a presença do Senhor. E César pegou o contato dele em Recife para passar para os irmãos. Isso é vida de igreja. Isso é o templo sendo restaurado. Amém? A vida de igreja sendo restaurada. Os grupos caseiros, a igreja nas casas. Os vínculos de discipulado, os vínculos de companheirismo. O que Francisco e Adailson têm vivido no companheirismo ali no grupo caseiro do distrito. Cadê Fábio? Fábio? Fica de pé aí, Fábio. Você é nosso irmão Fábio aí, ó. Ei, coisa boa, Fábio. Fábio, semana passada aí, retrasada, juntou uma galera lá perto da casa dele para o menino pregar na sexta-feira, lá de perto. É gente, meu amigo. É gente ouvindo do evangelho ali perto de Fábio. E eu sei que Adailson e Francisco têm assumido esse apoio aí nessa proclamação, um companheirismo funcionando, saindo para pregar, saindo para visitar. É a graça de Deus, é o Espírito Santo se movendo, restaurando a vida da igreja. Amém? Bem, mas o terceiro ponto, além do altar e da vida de igreja, o terceiro ponto a ser comentado é os muros. Foi a terceira coisa a ser restaurada, os muros da cidade.
E apesar da gente tocar nesse tema no ano passado, mas foi de uma forma muito rápida e tímida. E eu queria falar um pouco sobre os muros. Os muros de Jerusalém sendo restaurados. É isso que o livro de Neemias descreve com detalhes. Você imagina que naquela época, esses muros eram muito importantes para a vida da cidade. Os muros eram as construções que protegiam a cidade. Lembra da história de Jericó, que a gente canta quando criança, né? Vem com Josué lutar em... E as muralhas... Qual era a importância daquelas muralhas ruírem? É porque só se ia conquistar Jericó com as muralhas no chão, para poder invadir a cidade. As muralhas de Jericó eram uma referência naquela época. Eram praticamente indestrutíveis. Só o poder do Senhor para derrubá-las. Então, esses muros ao redor da cidade, além de fazer o limite da cidade, né, então, a cidade até os seus muros, é proteção para aquela cidade, para ninguém invadir. Né? E Jerusalém precisava que os muros fossem reconstruídos, até mesmo antes das próprias casas. Porque se vai restaurando as casas, sem se restaurar os muros, os saqueadores podem invadir e destruir aquela casa que foi reconstruída. Então, tinha que dar segurança, tinha que construir de novo as muralhas, colocar os portões, para ter controle do que entra e do que sai. As muralhas e os portões controlam a entrada e a saída da cidade. E essa foi a missão de Neemias. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias e não fechasse até o fim da pregação. E a gente vai passear um pouco, ler alguns textos, outros não. Outros eu vou só citar. Meu leitor já está a postos. Revista atualizada, né? Beleza. Então, essa aí seria a introdução da palavra, tá? Esse contexto para vocês do que nós vamos falar. O ponto 1 da nossa palavra é esse contraste, antes de falar de Jerusalém mesmo, é esse contraste da igreja e do mundo. Tem que contrastar, tem que ser diferente. Olha, não pode se parecer igreja e mundo. Tem que ser muito diferente, tá? Igreja e mundo. Bem, quando a gente para analisar o mundo, a gente vê que o mundo está desgraçado, destruído. É notícia ruim, meu Deus do céu. Louvado seja Jesus Cristo, que eu não assisto jornal. Porque eu não tenho televisão lá em casa, eu não assisto jornal nenhum. Porque é tanta notícia ruim, desgraçada, que chega a dar medo. A mais recente agora, notícia que fica rodando no Brasil, é das escolas, né? Então, um massacre de não sei o que lá, que sei quem vai matar não sei quem, que o cara entrou com uma machadinha numa creche. Olha, é terrível. Jesus falava um pouco, naquela época, dizendo de uma geração incrédula e perversa. Ele cita, pelo menos uma ou duas vezes, essa expressão, geração incrédula e perversa. Se naquela época já estava assim, a incredulidade reinando e a perversidade reinando, bote aí no forno mais 2000 anos e você vai ver o monstro que vai sair de dentro desse forno. Uma geração terrível. O mundo está desgraçado. O mundo não tem nada de bom para ninguém. A maldade se multiplicando. As famílias, ontem falava-se aqui sobre casamento, e depois falando sobre o papel do marido e mulher, os casais vindo aqui testemunhar o contrário disso, é esse contraste, né, igreja e mundo. Porque os casais vinham aqui dizer assim, olha, porque eu me casei, eu não era convertido, a gente casou no maior atrapalho, mas Jesus chegou, botou tudo em ordem. O mundo é o contrário, o pessoal casa sem Jesus, Satanás entra, destrói, desbanda. Nós estávamos na academia esses dias, eu e Ana puxou um assunto com uma pessoa, uma senhora da academia, uma jovem senhora, na academia, e esse bate-papo, a mulher gosta de se comunicar, e a minha esposa é excelente no trato, né? Então, logo elas estavam se comunicando e descobriu que ela era esposa de pastor. Aí vem aquela identificação, né? Esposa de pastor, né? Sofredora também. Então, vem logo aquela identificação. Aí se animou para se identificar mais um pouco. E aí começaram a conversar sobre a vida. A mulher fez assim,
seus filhos onde estão? A gente estava no primeiro andar da academia. E Ana Luísa e André estavam no térreo. Aí Ana disse, está lá embaixo, meu filho, minha filha está lá embaixo. Meu filho, 25 anos, minha filha, 18. Servem a Jesus. São filhos maravilhosos. Aí ela começou a abrir o coração. Ô, mulher, estou no sofrimento. A minha filha. Moço, ficar um pouquinho diferente, tu dá o desconto, tá? Ou tu quer vir contar? Porque depois ela pega na minha orelha em casa. Ei, não falei isso não, viu? Eu fui discipulado por Samuel. Só conto história baseada em fatos reais, né, Samuel? Dá uma risadinha, Samuel, senão fica chato. Ficou magoado. Amém, amém. Eu é que estou meio desorientado, tá certo. Vamos lá. Então, começa o diálogo e a mulher diz, minha filha está no trabalho. Qual a idade da sua filha? 23 anos, 24 anos, mais ou menos por aí. 25 anos. E aí o que aconteceu? Não, é porque ela está namorando com um rapazinho mais novo do que ela. Está com 19 anos, um menino. Ai, meu Deus, ai, Jesus. Aí começa a se compadecer da situação. E ela começa a dizer, e está indo dormir na casa do namorado. E a mãe do namorado veio falar comigo. Essa mulher contando, né? A mãe do namorado veio falar comigo, olha, segure sua filha. Aí ela disse, mas ela não está dormindo na minha casa, não, ela está dormindo na sua. É você que tem que segurar aquela confusão de mãe com mãe, cada um defende o seu, né? Rapaz, que tristeza. Aí ela já vai ficando com compaixão, da misericórdia daquela mulher, pela situação dela. Aí ela diz assim, aí Ana diz assim, olha, mulher, dê umas orientações à sua filha, porque numa relação como essa, pode piorar muito. Então, se aparece aí, um buchinho, meu filho, aí piora muito. Então, dê umas instruções para ela. Ela disse, mulher, não precisa não. É porque ela já é separada. Ela casou com 20, não sei quantos anos, 23, 22. Viveu com o camarada, se separou. Ela é divorciada, ela está com esse namorado agora. E eu estou achando bom, porque ela estava namorando quem aparecia na frente. Agora ela está só com esse. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse, Senhor? Misericórdia, Jesus. Mas vai piorar. Vai piorar. Aí a conversa continua. Isso já Ana chorando, sofrendo pela situação, né? Gente, quando a conversa continua, o que é que Ana descobre? Que ela é casada com o pastor, mas que ela é a segunda mulher do pastor. Ele também é divorciado, largou a mulher dele e a família e casou com ela. E é pastor de uma congregação. Gente, eu estou falando de igreja. Mas o mundo está desgraceiro entrando dentro da igreja, destruindo tudo. Está perdendo essa diferença de tonalidade. Igreja e mundo. Histórias como essa eram no mundo. Agora está invadindo a vida da igreja. Os muros servem para manter essa distância e separação. Queridos, o Espírito Santo quer levantar os muros ao nosso redor. Não é para nos afastar das pessoas, é para nos afastar das práticas mundanas. Amém, igreja? Então, leitor, Lucas que não vai ler Lucas. Lucas que vai ler Mateus. Mateus 10, 16. Por favor, meu leitor, leia esse primeiro texto aí. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Beleza. Ana Luísa está presente ou está na sala das crianças? Ô, meu amor, vou falar de você agora, viu bem? Vá-se embora, vá, que eu vou falar de você, não quero ser ouvindo, não. Lá em casa, eu já contei isso numa pregação aqui, vou contar de novo para contar o desfecho, que tem uma cena mais recente. Lá em casa, eu e Ana, quando nós casamos, nós curtíamos algumas coisas que julgávamos não ser pecado nem errado, do tipo, escutar uma boa música, estou falando, não é piseiro não, viu, gente? É uma boa música, uma música de uma letra boa. Tínhamos alguns CDs que no dia da nossa família, só era eu e ela, a gente colocava lá, ficava na sala, eu pisando no pé dela,
E ela dançando, porque eu não sei dançar. Ela que dança. Então, quando a Ana engravidou, então a gente decidiu dizer assim, cara, mas vai criar filho agora é mais difícil. Então vamos guardar esse negócio. Então a gente pegou todos os nossos CDs. Ontem alguém foi gelando aqui. A gente não teve essa coragem de ralar no chão, não, eu e Ana. A gente pegou, fez um embrulho e guardou num lugar e paramos de ouvir músicas que não fossem músicas cristãs. Os anos se passaram, nossos filhos chegaram. Enquanto eles eram crianças, eles ouviam conosco. Depois, André foi desenvolvendo seu gosto musical, sempre gostou de instrumento, de música, e começou a ouvir um monte de coisa que eu e Ana não ouviríamos, nem foi conosco que ele aprendeu isso. Foi nas suas relações, no colégio, na escola, em outro lugar. E curtia a sua música. A gente só fazia assim, limitava para não ser uma música ambiente. A gente nunca deixava que André escutasse, por exemplo, ele gostava muito de Los Hermanos, que é uma banda que a galera conhece, e a gente nunca deixou que essas músicas fossem tocadas assim no ambiente da nossa casa. Mas ele, na individualidade dele, ele ouvia no celular dele, tal. No máximo, no carro, numa viagem, às vezes ele colocava ali, escutávamos um pouco. Depois, em 2017, ele se converteu ao Senhor, é a palavra dele mesmo que diz, né? O testemunho dele vocês conhecem, e ele abandonou tudo. Diz ele que Deus pediu a ele, acabou. Aí ele fez igual a Gilanda fez, aí ele quebrou, foi tudo, que ele tinha, até CD autografado da banda ele tinha, ele foi para um show, pediu autógrafo aos caras, ele era fã do negócio. Era Los Hermanos e aquele outro carinha, Tiago York. Só que Luísa vem crescendo, né? E Luísa também começou a experimentar da diversidade musical. Aí eu chamei Luísa e fiz um acordo com ela. Filha, é o seguinte, eu não vou impor a você que você não escute uma música que não seja cristã. Eu não me senti confortável em fazer isso. É a minha realidade como pai, busque a sua. Viu? Não faça como eu, não. Faça como o Espírito Santo me orientar. Amém? Estou contando minha história, a minha história. Você viva a sua e conte a sua. Porque santificação tem a ver com isso. Tem a ver com o resultado da nossa comunhão com Deus e do que Deus vai nos pedir. A uns Deus vai pedir X, a outros Deus vai pedir Y. E a todos Deus vai pedir o que está escrito aqui na palavra. Amém? Então eu sentei com Luísa e disse, filha, existe música boa e música ruim. Existe, por exemplo, existe música que tem um conteúdo cultural, histórico, sei lá o quê. Independente se ela é gospel ou não é gospel. Dá para ouvir. Existem outras músicas que mesmo gospel não dá para ouvir, porque eles não falam nem a verdade mesmo. Tem até as heresias no meio. Então, aprenda a escutar música boa e a não escutar música ruim. Vetei também que essa música fosse escutada em público lá em casa. Então, ela escuta na individualidade dela, no celular dela, quando ela está estudando, lavando prato, ela curte as músicas que ela gosta. Só que, gente, se a gente deixar brechas no muro, é o que o inimigo quer. Olha, o inimigo não precisa que os muros sejam derribados, basta que tenham brecha. Se tiver brecha, ele sabe como derrubar. Ele enfia naquela brecha ali, meu amigo, uma mão de força. Daqui a pouco ele faz assim, tim, aí faz, o muro se derruba todo, né? Então, quando eu me dei por conta, o ano passado, e outra coisa, tem uma desvantagem, né? Eu sou bronco, eu só falo mal português. Falo bem língua estranha. Mal português e nada de inglês. Então, eu peguei Luísa botando música no carro de inglês, que eu não sabia o que ele estava falando. Ela sabia, eu não sabia. De péssima qualidade. Graças a Deus a gente tem um X9, que é André, lá em casa, né? O X9 é André, com ela, né? Pai, o senhor sabe o que é que está dizendo essa música aí que Luísa está tocando? Sei não, filho, é bonita, viu? É bonita, mas é uma porcaria, viu? Até palavrão tem nessa música. Aí, em inglês, né? Aí eu digo, eita, Jesus, não dê graça. Aí, saí com Luísa, eu e Ana, no início desse ano, um jantar bem gostoso, ela na frente. Aí eu digo assim, o que é que você quer, minha filha, da sua vida? Para mim, assim, eu digo, é porque você é assim, você
escutar um ensinamento meu e uma instrução minha, e você desprezar com essa cara de sem vergonha que você tem, jogar no lixo, não fazer de conta, isso não é meio confortável, não. Aí ela tomou aquele choque, né? Aí eu disse, as músicas que você está ouvindo, foi isso que eu ensinei para você? Foi isso que eu te instruí? A ouvir música com um palavrão no meio? Desci a madeira na bichinha, apanhou feito malavé naquele dia. Assim, não com disciplina de varinha, que eu não disciplino mais ela com a varinha, mas a repreensão verbal, né? E nos arrependemos ali, e oramos juntos, e eu dei uma instrução para ela, e estamos supervisionando o tanto que essa instrução está sendo cumprida. A questão é essa, é que não é só a Luísa que faz isso, não. Muitos jovens aqui da igreja, amiguinhos delas e amiguinhas, fazem a mesma coisa. Papai não sabe inglês, mamãe não sabe inglês, e eles transitam aqui, ó, na facilidade com a porcaria de uma música. Aí vem para o ajuntamento aqui e está adorando a Jesus. Bem, quem tem estômago para digerir, fica à vontade. Eu não tenho. Não tenho mais. Eu já acho que eu sou pecador, muito pecador. Se eu botar mais pecado na minha vida diária, eu estou desgraçado. Então, santificação, meus irmãos, é separação. É distinção. Tem que ser diferente o comportamento e a ação de quem está fora do muro de quem está dentro do muro. Querer conectar algo de fora do muro para dentro do muro é abrir brecha no muro. E a brecha, o inimigo sabe onde ela está e vai invadir a sua mente, sua vida. Daqui a pouco você chega, eu não sei porque eu não sinto mais a presença de Deus, minha fé está fraca, eu me sinto tão tentado. É lógico. Está com brecha na santidade, na santificação. Ah, não, Beguinho, mas vai ficar um monte de gente alienado. Não, eu não trabalho com alienação. Toda a minha relação com Deus é muito consciente e vibrante. Não tem alienação comigo, Deus, não. Eu deixei de ouvir, não sinto falta. Porque quando eu chego numa reunião dessa, Natanael tocando ali, rouco, não tinha voz para nada. E a gente vê cantando aqui a presença de Deus. Vocês acham que eu quero escutar piseiro depois disso? Vocês acham que eu quero escutar a música porcaria que tem aí fora? Eu encontrei um casal esses dias que a crise deles é porque a mulher é fã de Gustavo Lima. Quase separando do casamento. Discípulos, viu? Ele tem ciúme de Gustavo Lima. E ela já avisou. Se ela encontrar com Gustavo Lima, ele que tome cuidado, que arriscar dele botar um chifrinho nele. Com Gustavo Lima vale a pena. Gente, eu não estou inventando história aqui, não. Eu estou falando a verdade. Eu não minto. Se eu mentir, eu tenho que vir pedir perdão a vocês aqui de frente. Isso não é brecha no muro, não, meu irmão. Isso é uma avenida aberta. Que desgrameira é essa, homem? Gustavo Lima. Mas, assim, às vezes você não é fã, só gosta da musiquinha que ele toca e as porcarias que ele fala. Na musiquinha. Meus irmãos, ou a gente leva a sério o Evangelho e corta da nossa vida o que o Espírito Santo lhe disser para cortar. Ou então a gente vai viver num eterno atoleiro, sem saber por que a gente não entende Deus, não entende o coração de Deus, não sente a presença de Deus, não vive para Deus. Irmãos, eu sempre fui assim, gosto muito de filmes de ação, de violência, de morte, perseguição, inteligência. Então eu acho que tem muitos filmes, minha esposa dizia assim, qual a sua diversão? Você faz, mas não se diverte, não tem uma coisa para se divertir. Muito hobby. E minha diversão maior era assistir filmes. E filmes dessa forma. Filmes violentos, filmes de vingança. Tinha um filme que era fã, porque o cara pegava, trucidava, matava mesmo, assim, não deixava nada. E
o tempo foi passando, né? E Deus foi falando comigo de santificação, de ver, pensar assim, eu vou ver aquilo que o Cristo que está em mim, eu vou expor ele a ver. E outra pergunta, o que é que meus olhos podem ver que meu filho de 3 anos, de 5 anos não pode ver? Em termos de pureza e santificação. E que critérios nossos filhos terão na fase 13, 14, 15 anos? Talvez eles não entendam o critério que você, adulto, hoje, venha discernir o que vai assistir e o que não vai assistir. Mas o que aquilo produz dentro de mim? Aquilo me constrói, me santifica. O que é que eu estou construindo na minha casa com isso? Então, Deus falou comigo num retiro como esse, aqui num colégio próximo, que eu deveria não mais ver filmes, a não ser que esse filme fosse um filme que me construísse espiritualmente, me trouxesse unidade familiar, me trouxesse santidade da minha casa e atraísse para a minha casa a presença de Deus. E eu fui radical comigo mesmo. Eu não exigi da minha esposa, nem da minha filha, mas eu parei totalmente de assistir filmes que não me trouxesse edificação ou santificação. Por amor a Deus. Porque pela minha carne, eu iria continuar vendo filme de vingança, torcendo para um cara matar o outro, e pensando bem, Jesus provavelmente, certamente, não iria assistir aqueles filmes que eu estava decidindo assistir. Não foi triste para mim, pelo contrário, foi prazeroso e de muita alegria usar o tempo livre que eu tenho para construir uma vida com Deus de comunhão, de edificação e de santidade. Isso que o Beguinha fala é interessante. Essa parte de separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E cada dia que passa, eu olho para as coisas que me ocorrem e comparo com as Escrituras. Isso aqui é santo ou não? Quem produz é santo ou não? E o que é que isso vai causar na minha vida? Que impacto vai ter na minha casa? Então tem sido para mim assim, cada dia mais forte isso, o discernimento entre aquilo que é mundano e aquilo que é celestial, entre aquilo que é santo e o profano. Essa separação é muito importante para cada um de nós. E muitas vezes, os nossos filhos não terão os mesmos critérios que nós. Não terão a mesma maturidade que nós. E nós precisamos ter uma vida reta, uma vida santa, para que então nos tornemos realmente modelo e exemplo para os demais. Não só nisso, mas no pensar, no falar, no nosso comportamento, de uma forma geral. Nos apegarmos àquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que nos santifica a cada dia. Um ponto importante foi que um dia eu decidi, eu estou com 30, não, vou fazer 49 amanhã. E eu nunca tinha... Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca tinha assistido uma série. E eu vi o pessoal falando de série. Aí um dia eu decidi assistir uma série. Eu acho que eu fiquei assim uns 24 horas assistindo. Mas depois me deu uma angústia. Me deu uma tristeza. Disse, meu Deus, eu fiquei 24 horas assistindo filmes. E assim, não foi uma tristeza que eu quis tê-la. Foi uma coisa que veio sobre mim assim, uma tristeza assim que eu não sabia como, de onde vinha. Do tempo que eu perdi criando memórias ruins para mim. Que depois você fica até agoniado, tentando se livrar de uma cena, de uma imagem, que um dia você decidiu, até pagou por aquilo, para que fosse criado em você, na sua mente, um registro, que depois iria depor contra você. Há inúmeros pensamentos nossos, que nós hoje tentamos nos desvencilhar deles, e um dia nós escolhemos formá-los, arquivá-los. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso criar arquivos para mim, que depois vai depor contra mim e contra Deus. E abolir essas questões.
para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Mas é assim mesmo, viu? É desse jeito. Luciano quer também repartir com vocês. Chega, Lu. Depois Vini vai repartir com a gente algo também. Amém. Isso é muito importante porque o processo de santificação é muito dinâmico na nossa vida, né? O Espírito Santo produz coisas muito interessantes. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui a essa congregação, eu deveria ter 18 anos, eu acho. Me converti aos finalzinho dos 17. E nessa época, lá em casa, uma coisa que nós não deixávamos, tinha que ter, era a novela, né? A novela das 6, das 7 e na época das 8, né? Então, todos nós aqui, né, mãe? A gente era fã de carteirinha daquelas novelas, né? E quando eu me converti, eu passei um tempão ainda vendo as novelas, né? Cada desfecho de um ali, tal. Fera Radical, ainda bem que eu nem lembro o nome das novelas, né? Mas, gente, lá em casa ninguém dava uma palavra na hora das novelas, não, velho. A gente jantava correndo e todo mundo assistindo novela, né? Mas chegou uma época da minha vida que aquilo começou a me incomodar. Rapaz, um moído assim, né? Aquele negócio ruim, mais parecido com o que o Toninho está falando aí. E eu, numa época, eu orando a Deus, disse assim, Senhor Deus, eu vou fazer um jejum desses negócios aqui de filme, de televisão, novela. Eu vou passar um mês aqui sem assistir esse negócio. Aí, cumpri aquilo ali e tal. Rapaz, no final daquele período, eu orei a Deus assim, eu disse, Senhor, em nome de Jesus, olha, nunca mais eu vou assistir uma novela na minha vida. A partir de hoje, eu estou isento desse negócio. Eu não quero ver esse negócio, não. Porque eu era torcedor de carteirinha, discípulo, mas o que é que acontecia nos capítulos das novelas? Traição, não era? Assassinato. E aí o cara acaba torcendo, né? Torcendo por um adultério, né? Eita, fulano vai casar. Eita, hoje é o final da novela. E a gente começa a se entusiasmar com o pecado, velho. E, olha, isso faz mais de 20 anos. Foi uma coisa que eu orei ao Senhor e disse, Senhor, nunca mais eu vejo uma novela na minha vida. E de lá para cá, realmente, essas coisas, nem que seja novela cristã, eu assisto. Tem uma novela também, né, que é da Record, Deus me livre. Acaba aprender a Bíblia vendo aquela novela, acaba aprendendo coisa errada com força, viu? Ei, meus irmãos, mas isso é coisa pessoal, tá? Mas assim, Deus fez essa obra, um processo de santificação que é muito interessante. Então, queria compartilhar com vocês que eu era fã de carteirinha de novela, viu? E Deus tirou isso da minha vida, graças a Deus. No nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Quando o Beguinho estava falando sobre essa questão assim entre a igreja e o mundo, né? Eu lembrei de uma fase que eu tive na minha adolescência. E não é segredo para ninguém aqui que eu gosto muito de música, né? E teve uma fase que eu gostava muito de rock tal, não sei o que. Comecei escutando Alcine G3, normal, até hoje gosto. Só que eu comecei a migrar para um lado mais, posso dizer assim, mais sombrio, né? Porque eu já não estava mais satisfeito com a Oficina G3. Eu queria algo melhor, assim, que eu achava que era melhor, né? E comecei a escutar umas bandas seculares e tal. Só que parecia que era uma bola de neve. A sensação que eu tive, assim, depois que eu olho para trás, né? Porque eu começava a escutar uma música e a letra dessa música é muito boa e tal. E eu sempre fui um cara assim, eu não falo inglês, entendo pouco e tal. E aí eu ia olhar as traduções das músicas e eu, eita, essa daqui tá muito boa. E aí foi passando o tempo tal, até que eu já não estava mais ligando muito para olhar a tradução da música, ia só pelo toque e tal, um solo de guitarra, aquela coisa.
E eu lembro que assim, eu estava numa fase de muita rebeldia em relação ao Senhor e em relação aos meus pais, principalmente o meu pai. E tive duas experiências com Deus. A primeira, eu fui convidado para ir numa igreja com alguns amigos e tal. E quando eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada, não tinha canto mais para sentar. E eu fiquei na janela do lado de fora, assim, para assistir o culto, né? E o pastor começou a pregar e tal. Dava uma palavra assim que não estava falando sobre isso. Mas ele parou assim e disse, ó, tem uma pessoa aqui que o inimigo quer destruir a vida dele através da música. E na mesma hora eu parei, eu disse, caramba, isso foi comigo, velho. Isso foi comigo e tal. Eu fui para casa, deletei um monte porque eu tinha no computador uma pasta meio escondida assim para meu pai não ver, né? E eu tinha uma pasta e escutava, tinha muita banda de rock. As mais conhecidas, né? AC/DC, Kiss e tal. E a minha segunda experiência foi viajando para Barbalha com Chuchu, né? A gente estava no caminho, Chuchu, a gente começou a conversar e Chuchu também foi roqueiro, né? E aí a gente conversando e tal. E tinha uma banda que eu achava, caramba, essa banda é loucona, que é o Kiss, né? Disse, essa banda aí muito massa, os caras tudo pintado assim e tal. O Guns N' Roses também. E Chuchu começou a conversar comigo das experiências que ele teve. Muito ruim, né? Eu, particularmente, era fã do Slash, o guitarrista do Guns N' Roses. Comprei uma guitarra igual a ele. E o Cupim comeu a guitarra. Acho que foi. O Cupim era crente. Acabou com a guitarra. E assim, nessa viagem para Barbalha, a gente acho que passou o caminho todo, não foi, Juju? Conversando sobre isso. E eu tinha um CD do Guns N' Roses em específico, que tinha uma música lá, que a tradução da música era Simpatia pelo Demônio. O título da letra. E já era uma música que eles regravaram de outra banda e tal. Do Rolling Stones, foi? Pronto. E aí, eu comecei isso aí gerar um temor no meu coração. Eu comecei a ver assim, que eu estava trilhando um caminho que poderia ser um caminho sem volta, um caminho de morte, né? E inúmeras outras bandas. Tinha banda que o título do CD era O Número da Besta. E eu, caramba, velho, eu tô escutando essas coisas e tal. E nessas duas experiências que Deus foi falando comigo, acho que na conversa que a gente teve, eu e Chuchu, foi no final de 2011. E em 2012 eu tive uma experiência com Deus. Foi quando eu decidi renunciar totalmente a essas coisas. E eu decidi, por experiência própria, assim, com o Senhor, né, não escutar mais música secular. Porque eu vi que isso estava atrapalhando muito a minha vida. E 2012 foi um marco na minha vida com o Senhor. Porque Deus começou a restaurar muita coisa na minha vida, né? Meu relacionamento com meu pai, que, tipo, às vezes eu era muito estourado, não queria saber, ele falava uma coisa, eu rebatia e tal, com a igreja, eu não queria saber da igreja. Se tinha um encontro que eu, tipo, não gostava, era o encontro de jovens. Eu não queria, às vezes meu pai ficava, vá para o encontro e tal, ia forçado, mas eu não queria, e eu sabia que isso era a ação do inimigo na minha vida. Eu decidi renunciar tudo isso por amor ao Senhor, e Deus, ele restaurou a minha vida. Meus irmãos, vocês não têm noção do que é isso. Deus é bom. Chega, Ronaldo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Olha só, assim, sobre o caso de... Eu venho aprendido, Deus tem me colocado no coração assim, para nós, para eu, né, e para todos nós assim, eu compartilhar com vocês, sobre a música mundânea, né, que foi falado aqui. E foi, tipo, de vez em quando, muito antes, vinha... Quem aqui, né, já gostou de música mundânea? Muitas pessoas já gostou, né? E assim, o inimigo vem jogando as músicas na minha mente,
para eu estar cantando, e eu, às vezes, começo, aí paro, às vezes eu misturo louvor com a música do mundo. Eu canto louvor e depois música do mundo. Aí, uma das formas que eu tenho tirado isso de mim, e recomendo para vocês, é que em casa, coloque louvores para vocês ouvir. Encha a sua boca de louvores. Porque assim você vai alimentando o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhe dando o louvor todos os dias. É tanto que muitas vezes eu saio na moto e saio louvando, eu andando e louvando. Porque aquilo ali está em mim. A boca está cheia do que o coração sente, né? Aí, muitas das vezes, agora mesmo, eu tenho uma caixinha em casa pequenininha. Aí, agora eu comprei um maior. Aí, eu botei lá no meu quarto, que é um primeiro andarzinho. Aí, quando eu chego do trabalho, aí eu coloco louvor. Quem mora perto de mim, escuta. Quem quiser, quem não quiser, não escuta, né? Mas estou louvando para mim e para a minha casa. Aí, é até um sonzinho maior, mas quando chegar a uma certa hora, eu já paro para não receber reclamação, né? E assim, eu vejo que muitas pessoas, a gente passa nos trânsitos, no carro, eu ando muito, e o pessoal do mundo, eles escutam a música mundana toda hora, eles saem andando, e nós, evangélicos, temos o carro às vezes, e temos um som, e não liga aquele som, bota o louvor, pessoal, vão andando, aonde você chegar, bota o louvor que vai edificando que estiver perto de você, aonde você passar, o pessoal vê que você está escutando um louvor. E outra coisa sobre essa situação que Beguinha falou, que a pessoa estava adorando, é uma adoração, né, sobre Gustavo Lima. E no Retiro de Novos, o Senhor me deu um sonho sobre a árvore, né? Mas também Ele me deu outro sonho sobre, numa passagem bíblica que é sobre, que tem a passagem que diz assim, que pessoas estavam esperando pelo nosso Deus, e o Deus estava demorando, né? Então, eles criaram a sua própria imagem, o seu próprio Deus, para estar adorando. E assim, no meu sonho, o Senhor estava queimando aquela imagem, aquele Deus que eles estavam adorando. Da mesma forma que quem estiver adorando outra coisa a não ser Deus, que a gente só devemos adorar a Deus, Deus está queimando, querendo queimar. Peça a Deus que Ele está tirando de cada um, do coração de cada um, quem estiver adorando outra coisa a não ser Deus. Aleluia. Gente, a gente precisa aprofundar um pouco mais, tá? Nós não podemos ficar nessa superficialidade, porque eu não vim aqui dizer para vocês parar de ouvir música ou parar de assistir filme. Eu vim falar de uma relação com Deus, que Deus vai exigir de você, eu não sei o quê. Eu usei o meu exemplo que Deus exigiu de mim isso. Pode exigir a mesma coisa de você, tá? Então, nós precisamos entender mesmo a profundidade, porque talvez música e filme não seja o seu problema. Talvez o mundanismo que esteja na sua vida seja outra coisa. Então, não é filme e música. Nós não podemos cometer os mesmos erros que alguns irmãos nossos cometeram na década de 60, dizendo que a televisão era pecado, que a calça comprida para a mulher era pecado. Ok? Não é isso. Então, não queremos dizer aqui que isso ou aquilo é pecado. Nós queremos dizer que Deus vai exigir e santificar a sua igreja, santificando a sua vida e pedindo de você aquilo que Ele quer. Pode ser música, pode ser filme, pode ser outra coisa. Amém? Repare só. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos começar a ler Neemias. Capítulo 1, verso 4. Olhe só, preste atenção. Capítulo 1, verso 4 de Neemias. E vamos ficar em Neemias agora até o fim. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Obrigado. Quais palavras Neemias tinha escutado? O relatório
de que os muros de Jerusalém estavam no chão, de que os portões estavam derribados. Amados, se estamos em sintonia com o Espírito Santo, a nossa reação ao ver que o muro está derribado e os portões no chão, na nossa vida ou na vida da igreja, deve ser essa reação de Neemias, de chorar, de lamentar, de jejuar e de orar. E eu pergunto, como está o nosso coração? Como reage o nosso coração diante de ver a minha própria vida ou a vida do meu irmão com os muros derribados? Será que eu saio com uma lista de notificação dizendo: ei, isso é pecado, para de pecar? Ou será que eu sou tomado de misericórdia e compaixão por ver a cidade do nosso Deus, a santa igreja do Senhor, ser invadida com práticas e princípios que ofendem ao nosso Deus? Gente, é mais do que isso ou aquilo. É mais do que ouvir ou não ouvir. É mais do que assistir ou não assistir. É dentro do coração chorar, porque a santidade da igreja está comprometida com coisas mundanas infiltradas dentro dela. É chorar pela minha vida. Eu digo a você, você teria coragem de, se Jesus aparecesse por um dia só, na sua vida assim, em carne e osso, se ele novamente voltasse aqui em carne e osso e decidisse passar um dia contigo, passar o dia aqui com o Lucas. Lucas, eu vim aqui, eu só vou pisar aqui de novo, só passar um dia com você. Com Beguinha, né? Com Everton, com quem quer que seja aqui. Eu e você, nós teríamos a coragem de convidá-lo para fazer as coisas que nós fazemos? Eu teria coragem de convidar ele para cantar a música que eu canto, para assistir o filme que eu assisto, para tratar minha mulher como eu trato, para cuidar dos meus filhos como eu cuido? Será que o meu procedimento seria exatamente igual como é hoje, se Jesus passasse um dia comigo aqui, ó? Eu falaria com os meus empregados da maneira que eu falo, eu me reportaria a meu pai e a minha mãe como eu me reporto com Jesus aqui do meu lado? Eu trataria os meus vizinhos como eu tenho tratado? Eu cuidaria dos meus recursos financeiros como eu tenho cuidado? Eu me comportaria com relação à igreja como eu tenho me comportado? Será que eu contaria para Jesus as histórias que eu conto a respeito dos irmãos? Ih, Jesus, não sabe da novidade. Arthur, rapaz, tu viu Arthur? Arthur, será que eu faria de Jesus o meu parceiro de maledicência? Santificação, irmãos. É um chamado de Deus para se separar das práticas mundanas. É um chamado de Deus para restaurar os muros que nos separam do mundo e das práticas do mundo. Ontem Cicinho leu por 3 vezes aqui, repetiu o texto 3 vezes, de uma relação de pecados, dando enfoque para a vida conjugal, aqueles pecados. Pecados, práticas pecaminosas, que podem entrar na nossa vida e na vida da igreja. Se os muros tiverem brechas, eles serão derribados e vai ser invadido. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer separação, o Senhor quer santificação da sua noiva. Neemias, quando diagnosticou o estado de Jerusalém, ele chorou de tristeza por saber que aquela gloriosa cidade, Jerusalém, além de devastada, estava exposta. Qualquer salteador, mendigo, sem desmerecer o mendigo, mas o salteador, sim. Salteador, homem mau, que passasse da frente de Jerusalém, não tinha muro para proteger a cidade, ele podia entrar e dizer assim: eu vou morar aqui agora. Uma igreja que não tem muros de separação. A vida de um discípulo que não tem muros para separar do mundo. Qualquer pecador, qualquer demôniozinho quer se instalar. Quando Jesus está falando da possessão demoníaca, que diz que alguém é liberto dessa possessão demoníaca, diz que a casa fica limpa. E diz que aquele demônio vai rodando por aí, vai rodando, aí não acha lugar para ficar. Ele diz: rapaz, eu vou voltar para onde eu saí. Se aquela casa não estiver ocupada, ele volta. Mas ele volta com mais um bando. Porque a casa está vazia. Está desprotegida. Foi esvaziada, mas não foi colocado nada no lugar. Nós precisamos, como igreja, estar com nossos muros altos.
intransponíveis, compactos, sem brecha, fortalecidos, para separar a nossa vida de igreja da vida de mundo. Separar a nossa vida de discípulo da vida mundana. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não compactuamos com nada do mundo. Nós reprovamos a mentira, o adultério, o homicídio, a avareza, a inveja, a maledicência, a impureza. Nós repudiamos essas coisas. Tem que ter um muro para separar a gente dessas coisas. No capítulo 2, verso 17, tem outra reação de Neemias. 2,17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser opróbrio. Ele sentiu vergonha daquela situação. Nós precisamos sentir vergonha dos nossos atos pecaminosos. Há quanto que o Espírito Santo está falando com você para você largar isso ou aquilo, e você não larga. Isso deve gerar vergonha e constrangimento no seu coração. E no meu coração, a gente tem que dizer sim ao Senhor. Um processo de santificação tem a parte de Deus em tocar em nós, mas tem a nossa resposta a Ele. Nós precisamos dizer sim ao que o Espírito Santo quer nos santificar. Se Ele quer tirar algo de nós, a gente tem que dizer sim, tira, Senhor. Se Ele quer colocar algo em nós, a gente tem que dizer sim, Senhor, coloca. Quando Neemias diagnosticou o quadro todo de Jerusalém, aquela coisa horrível que estava, ele não só se entristeceu, ele não só orou, ele não só sentiu vergonha, mas ele partiu para fazer alguma coisa. E nós precisamos ter essa atitude também. Precisamos partir para nos santificar. Amém, irmãos? Você quer santificar a sua vida, a sua casa? Você diz sim ao Senhor para o que Ele quer mudar na sua vida? Então, Neemias partiu para falar com o rei. Ele precisava de liberações do rei. Ele precisava sair da Babilônia e ir para Jerusalém. E o Senhor está procurando aqui entre nós Neemias. Homens e mulheres comprometidos com a santificação da sua própria vida e da casa do Senhor. Homens e mulheres que paguem o preço em oração. Vocês não imaginam tudo o que tem acontecido entre nós, como isso está conectado às mulheres orando. Duplas de oração orando. São pedidos que são colocados numa lista e que Deus está atendendo esses pedidos. E mudando histórias, mudando famílias, mudando vidas, mudando a igreja. Cadê os Neemias entre nós? Cadê os homens e mulheres comprometidos para orar pela santificação? Para clamar para que Deus limpe, para que Deus lave, para que Deus exponha, para que Deus traga à luz o que está oculto, para que Deus limpe a videira, para que essa videira dê mais fruto. Homens e mulheres que têm compaixão, dor, sentem dor no seu coração, quando veem que a igreja precisa avançar na santificação. Homens e mulheres que não digam assim, a igreja não é mais a mesma. Nós não precisamos dessa frase não, irmãos. Nós precisamos da frase assim, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida, da minha casa e da casa dos meus irmãos. Então, o primeiro ponto é esse contraste entre o mundo e a igreja. O segundo ponto é a reação de Neemias ao ver a igreja ou Jerusalém nesse estado. E o terceiro ponto é o quanto Deus está comprometido com tudo isso. Quando Neemias, então, decide trabalhar para que a Jerusalém seja restaurada, ele tem que fazer algumas solicitações ao rei, e Deus lhe garante a resposta de tudo o que ele pediu. Isso está no capítulo 2, versos de 6 a 8. Capítulo 2, versos de 6 a 8 é o nosso terceiro ponto. Deus garante o cumprimento da sua vontade. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem,
deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E Deus me deu, porque a boa mão dele era comigo. Quando Deus parte para santificar a sua igreja, se essa igreja se abre para essa santificação, Deus garante tudo que é necessário. Vocês notaram aqui que no testemunho de Luciano, no testemunho de Toninho, ficou muito claro, ambos disseram a mesma coisa. Eu não senti tristeza por ter largado isso, não. Pelo contrário, eu fiquei, foi melhor, mais feliz. Mas antes era uma coisa que eles gostavam. Deus lhes pediu algo que eles gostavam. Era a maneira que Toninho tinha de relaxar. O juízo dele, dos problemas da vida. Está lá, assistia um filminho, ficar feliz. Duro de matar, 1, 2, 3, 4. Era o relax do rapaz. Olha o que Deus pediu a ele. Sabe por que Deus pediu isso a ele? Porque Deus está dizendo para ele assim, Toninho, eu sou o seu relaxamento. Eu sou o seu descanso. Eu sou o seu hobby. É isso que Deus quer ser, nosso tudo, amém? Ó, a maior bronca de Deus com o povo de Israel era exatamente isso. Era que o povo de Israel trocava Deus por qualquer coisa. Trocava Deus por qualquer... Era infidelidade, né? E quanto nós somos infiéis a Deus muitas vezes, em trocá-lo por outras coisas. Deus está dizendo isso para a gente hoje. Eu vou te pedir o que está no meu lugar na tua vida. Você vai me entregar? Eu quero te santificar. Aí você diz, mas Deus já tirou isso, já tirou isso, já tirou aquilo outro. Sim, mas o processo continua. Até você ser igual ao meu filho. Quem aqui é exatamente igual a Jesus? Então, todos precisamos nos santificar. Amém? Há pensamentos que não podem mais se instalar na nossa mente. Amém? Eles precisam ser rejeitados. Há práticas que nós precisamos deixar. Elas precisam ser abandonadas. Há falas que têm que parar de sair da nossa boca. E há outras que precisam entrar no nosso linguajar. Amém? Isso é santificação. O Espírito Santo tendo espaço entre nós para agir, para dizer a um pare, dizer a outro siga, dizer a um sente, dizer a outro levante, dizer a um abandone, dizer a outro pegue. É o Espírito santificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, adornando ela, enfeitando ela, porque o trabalho do Espírito Santo aqui é esse, é preparar essa noiva para o noivo, para aquele grande dia. E ela não pode chegar nem com ruga, nem com mácula, nem com defeito, ela tem que chegar perfeita. Amém, igreja? Quarto ponto. Se você decidir aqui hoje de manhã, nesse retiro, partir para uma santificação na sua vida, e se você tiver a coragem de orar e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, me santifica, eu vou dizer, vai aparecer bronca para o seu lado. Toda vez que nós damos um passo em direção a Deus, de nos santificar, é bronca. Foi assim com Neemias. Apareceram uns camaradinhos lá chamados Sambalá, ou Sambalate, Tobias, Gesem e outros mais, uma turma. Que quando soube que Neemias estava saindo da Babilônia para ir para Jerusalém, restaurar os muros, amigo, essa galera disse, pode não, a gente vai botar gosto ruim. E começaram a trabalhar contra Neemias, contra a reconstrução. Então, ontem nós tivemos palavras assim desafiadoras. Disciplinar, criar filhos como Jesus quer que a gente crie é desafiador. Pois vai se levantar gente contra, viu? Vovô, vovó, né? Vizinho, psicólogo. Me perdoe os psicólogos de plantão. Eu acho que a gente tinha que formar muitos psicólogos na igreja. Porque os psicólogos que não são convertidos dão uns conselhos, né? Você está com problema com seu marido. Aí o psicólogo diz, ai, meu filho, larga esse problema, menino. Você tem que viver a sua vida, caramba. Você vai viver o resto da vida infeliz? Bem, soluciona, né?
Só não soluciona como Deus quer. Então, assim, vai se levantar gente contra. Vai ter perseguição. Vai acontecer problemas. Tem gente que vai querer lhe perseguir. Só quer ser santo. Quer ser mais do que os outros. Agora é o santinho. Fazia um monte de besteira, agora só quer ser o santo. Perseguição. Vamos lá. Capítulo 2, versos 9 e 10. Vai falar um pouco sobre essa irritação dessa turma com o fato de Neemias se dispor a reconstruir os muros. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Desagradou que procurasse o bem dos filhos de Israel. Há alguém perto de você que vai se irritar, porque você vai ser santo agora, você vai se santificar. Então você vai deletar a música do seu Spotify. Aí vai chegar alguém e dizer, que besteira essa tua, hein? Virou crente careta. Ah, não, eu não vou fazer mais aquilo. Ih, já vão lhe excluir da turma. Porque se você é o único que vai mudar, e tem 4 que fazem a mesma coisa, você é o 5º, ou esses 4 vão lhe respeitar na sua decisão, ou eles vão ser influenciados por você para eles mudar, ou então eles vão fazer, ó, me dá tiro de canto, dispensar você. Prepare-se. Se você der um passo de santificação aqui hoje, na sua vida, os inimigos vão se levantar. Podem ser situações, podem ser pessoas, podem ser sofrimentos. Prepare-se. Não há santificação sem passar por esse processo de Sambalate e Tobias. Não há como a igreja crescer, se restaurar, se não se levantar os inimigos para querer atrapalhar. Volto a dizer o que eu disse na pregação anterior. Quando um discípulo está vivendo uma vida sem sofrimento, sem perseguição, está estranho. Tem alguma coisa esquisita. Por quê? Porque, gente, nós somos chamados a ser luz e sal. Você já pensou o poder da luz? Você está num quarto escuro, daquele escuro que você fecha os olhos e abre os olhos e não tem diferença. Quem já esteve num quarto assim escuro? Dá uma agonia, falta logo ar em mim. Que eu tenho claustrofobia, então, quando eu abro o olho, eu penso que está tudo em cima de mim. Aí você pega um fósforo, velho, o que é um fósforo? Que fonte de luz tem um fósforo? Que capacidade luminosa tem um fósforo? Um fósforozinho. E você risca aquele fósforo. Gente, na hora que você risca aquele fósforo, aquela pólvorazinha um pouquinho vai... E de repente você começa a enxergar as coisas. Não enxerga nitidamente, mas aquela trevas densa é imediatamente quebrada. Mas Jesus não disse que a gente era fósforo. Jesus disse que a gente era o quê, Gonzaga? Luzeiro, meu amigo. Refletor. Amém? Vocês acham que a luz que há na igreja não incomoda o mundo? Lógico que incomoda. Quem está nas trevas quer lá continuar para esconder. Esconder os maus feitos, as coisas erradas, os procedimentos. Porque quando vem a luz, tudo revela. Revela os defeitos. Revela os problemas. Entendem? Não tem como a igreja partir para a santificação achando que os inimigos não vão se levantar. Tem que estar previsto oração e jejum para enfrentar a adversidade e os inimigos. Amém? Vou em frente. É importante, eu não vou ler esse texto, mas registre aí quem está anotando. No capítulo 3 de Neemias, tem algo incrível que eu queria dizer para vocês e chamar cada um de vocês a essa verdade. O capítulo 3 de Neemias, o capítulo todo praticamente, versos 5 ao 32, praticamente o capítulo todo, é uma relação de pessoas que se envolveram na reconstrução do muro. Quem imagine aqui que esse auditório fosse Jerusalém. Então o muro, estava por aqui, por aqui, por ali, ok? Eles não começaram a reconstruir dali e foram reconstruindo, não foi assim.
Foi assim, cada família reconstruiu um pedaço de frente da sua casa. E ia emendando. Vai uma lição para todos nós. Por onde começa a santificação na sua vida? Pela sua vida e a sua casa. Amém? Maridos, fiquem de pé, os maridos tudo em pé agora. Esses são os cabras responsáveis pela reconstrução das casas aí. Eita, turma boa! Senhor, em nome de Jesus, capacita esses homens a essa reconstrução. Põe na mão desses homens as ferramentas certas, os materiais corretos. Ó, Pai, enche a mente desses homens da Tua presença, para que eles conduzam a reconstrução das suas casas. Que essa santificação comece por esses homens, pela vida deles, e atinja suas esposas e filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Cada família reconstruía seu pedacinho. Ó. Meu pedaço é esse aqui, ó. Olha, aqui é meu pedaço. Aqui é o pedaço de Suênio. Ali é o pedaço de Alain. Cada um, estou aqui. Minha família aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos reconstruindo. Tira isso, tira aquilo outro, tira aquilo outro. E aqui Suênio trabalhando. Tira aquilo outro. E ali Alain trabalhando. Der fé, está tudo reconstruído. A gente só emenda os muros. Pode dar glória a Deus mesmo. Dê glória mesmo. Se a gente não se encher de fé, não tem santificação. É pular de um penhasco. Mas na certeza que nosso Deus está nos acolhendo ali. Ó. Chegue, meu bem. Eu vou cuidar de você, eu vou lhe santificar. É maridos santos, mulheres santas, filhos santos, a glória de Deus, uma escada na sua sala, igual a Betel, e anjos subindo e descendo, trazendo a presença de Deus para a sua vida e para a sua casa. Amém? No capítulo 3 de Neemias, está presente aí a relação de pessoas que ajudaram com as suas profissões. Não vou ler, o leitor não vai ler, mas eu vou dizer aqui: ourives, perfumistas, governadores, levitas, sacerdotes, guardas e comerciantes. Cada um desses botou a mão na massa. Cada um desses pegou na colher de pedreiro, nas pedras, na argamassa. Gente, isso quer dizer que todos nós aqui fazemos parte dessa reconstrução, amém? Não interessa o trabalho que você faz. Se você é pedagoga, se você é policial, se você é obreiro de tempo integral, se você é contador, se você é frentista do posto de gasolina, não interessa. Você tem uma missão ainda maior do que a sua profissão. É agradar o seu Deus. É santificar a sua vida e a sua casa, de maneira que haja clara separação entre sua vida e o mundo. Amém? Estou chegando ao final. Só tem mais 2 pontos. Mas aqui, que o Senhor nos encha de desejo de santificar. Que o Senhor nos, sei lá, toque fogo no nosso coração. Que a gente saia aqui pronto para se largar na mão do Espírito Santo. Para Ele fazer com a gente o que Ele quer. Tenha medo não. Não tenha medo. Olha, o medo paralisa. Eu vou aqui abrir um parênteses para o medo. Olha, o medo paralisa. Já aconteceu comigo. Eu já tive medo de fazer certas orações a Deus. Com medo dele atender minha oração, eu me prejudicar. Me prejudicar. Por exemplo, quando você ora a Deus, Senhor, essa oração eu não tenho coragem de fazer, não. Eu vim fazer dos anos para cá. Senhor, tira da minha vida o que não te agrada. Você já pensou nisso? Vai que Deus leva a sério. E Ele leva, né? É uma oração ousada, corajosa. Mas, gente, é a melhor oração que você pode fazer. Pense numa coisa que você gosta, né? Os caras aqui doidos pelo Flamengo, aquele timão, os caras com a camisa do Flamengo. Aí vai ser campeão hoje em cima do Fluminense. Vai que Deus pede essa paixão tua aí, hein? É a melhor coisa do mundo, irmão. Que é o Flamengo. Diante daquele todo-poderoso, da glória do Eterno. Não podemos ter medo de fazer oração. O medo paralisa. Eu lembro quando eu era criança, lá no Jeremias, a gente viveu uma infância assim meio Netflix, né? Porque a gente morava num bairro meio perigoso.
No dia do meu noivado, Samuel contando do noivado dele, todo bonito aqui, romântico, né? E eu lembrando do meu dia do noivado. No dia do meu noivado, Ana foi à minha casa com tios. Minha sogra não pôde vir, estava trabalhando. Não, ela estava também. Minha sogra, tia Zélia e tio Rob. E eu estava recebendo eles na casa dos meus pais. Era o dia do noivado. Fui comprar aliança com o Sueli. Eu, Ana e Sueli, lembra? Nesse dia, eu estou recebendo pela primeira vez a família da minha noiva na minha casa, na casa dos meus pais. Gente, começa uma briga de faca no meio da rua. Eu fiquei pensando, meu Deus, acabou meu noivado. Pior, os tios de Ana, Granfino, né? Ele trabalha no INSS, tal, Granfininho. O que é que eles fizeram? Adoraram, porque eles não vê isso na rua deles. Saíram para saber o que era. E lá em casa era assim, quando tinha uma briga no meio da rua, a gente trancava as portas, porque era risco de vida. Mas eles saíram, quer ver, a gente quer ver, a gente quer ver. Eu digo, misericórdia, meu Deus, Santo Cristo Jesus. Então, quando eu era criança, que eu ia dormir, qualquer barulho, diferente dos barulhos normais que a gente já conhecia na noite, a gente achava que já era alguém querendo roubar alguma coisa. Por exemplo, eu sentia tanto medo do cachorro latir, de noite, madrugada. Quando latiu, eu acordava. Eu dava aquele medo dentro assim. Ó. Aí, qual era a minha reação? Vinha o pensamento na minha cabeça. Eu dizia, eu não vou me mexer, porque se o ladrão invadir a casa, e ele vier aqui, ele vai achar que eu estou dormindo. E ele vai embora uma hora, né? Não vai ficar dormindo aqui comigo. Gente, aquele medo me paralisava, me congelava. Eu ficava respirando assim. Bem devagarinho. Para não fazer barulho. Se fosse hoje que ele entrasse, eu estava... Não é não, amor? O medo paralisa. O medo tira a reação. Olha, nós precisamos vencer o medo. Nós não temos que ter medo do que Deus quer fazer com a gente, não. Porque pode doer o que Deus quer fazer com a gente. Mas Ele se responsabiliza por curar essa dor. Pode ser que Deus queira fazer a ferida, mas Ele cura a ferida. Amém? Você crê nisso? Então eu lhe animo a ter a coragem de dizer assim, Senhor, tira da minha vida o que Tu não queres. Senhor, tira, extrai, amputa, corta, joga fora. Porque eu sei que mesmo que isso custe a mim alguma coisa, mas vai valer a pena. Porque a vontade do meu Deus é boa, é perfeita e agradável. Bem, num processo de santificação, nós temos que ter estratégias. E Neemias tinha uma estratégia para a reconstrução daqueles muros. Ele não partiu de qualquer jeito. Ele não partiu no improviso. Gente, o que Deus nos deu esses dias aqui nessa congregação, a gente voltou de férias, tudo descansado, graças a Deus. Começamos ali em fevereiro, tivemos um retiro de carnaval, que eu diria histórico na vida dessa congregação. Deus juntou os líderes, depois os discipuladores. Nós conseguimos, o Senhor nos abriu os olhos como presbitério para a igreja, para as juntas e ligamentos, para o discipulado, para o companheirismo. Num tempo considerado recorde, de fevereiro para março, nós conseguimos reestruturar grupos caseiros, relacionamentos, avaliar, mudar, melhorar. Estamos nesse processo. Deus foi nos dando a estratégia. Foi dizendo como fazer. Sabe o que Deus quer? Ele só quer estar no comando. O único atrapalho é quando a gente quer tomar a dianteira. Mas se a gente dá a primazia a Deus, Ele vai nos dando a estratégia de santificação. Vai dizendo, faça assim. Por isso que não é importante a gente elencar coisas aqui, né? O testemunho do filme e da música é muito importante porque é a nossa realidade. Mas assim, é Ele que vai dizer o que é. É Ele que vai dizer o que é. Ele é que vai te santificar cada dia. Há coisas reveladíssimas nas Escrituras. Não precisa de ouvir de novo. Eu tenho aqui no meu marca-texto da minha Bíblia as listas de pecados do Novo Testamento.
De vez em quando eu estou lendo aquela lista de pecado, para lembrar do que é pecado, né? Está ali, já está escrito, não precisa de revelação, é só praticar. Mas o Espírito Santo ainda quer avançar mais. Quer nos santificar mais ainda. Quer mexer naquilo que é pecado, mas ele também quer mexer naquilo que se tornou pecado na minha vida, porque tomou uma importância maior do que devia. Tem coisas que eu faço e que você faz que não é pecado, não está na lista de pecado da palavra, mas que se tornou um poste ídolo na nossa vida, um ídolo. E por isso se tornou pecado em nós. E por isso Deus quer remover da nossa vida. Amém? Então, no capítulo 4, também não vou ler, mas eu vou fazer a referência. Te aquieta, Lucas. Capítulo 4, do verso 13 ao verso 20, fala um pouco dessa estratégia que Neemias usou. Sabe o que foi que Neemias fez? Botou a arma na mão dos trabalhadores. Existia uma ameaça de invasão de Sanbalat, Tobias, Gesem, aquela turma. Será, rapaz, esses caras vão parar de construir, não. A gente vai invadir, vai bagunçar, vai derrubar um pedaço. Sabe o que ele fez? Deu uma arma a cada trabalhador. O cara, numa mão, segurava a espada, na outra mão, segurava a ferramenta de trabalho. É assim que nós devemos nos postar na igreja, no momento de reconstrução. Com as armas espirituais numa mão e com as armas de edificação, os instrumentos de edificação na outra mão. Amém? Que armas nós temos, amados? A própria palavra nos diz, tem uma armadura pronta. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, calçado com o evangelho da paz. O que mais? Escudo da fé. Cinto da verdade. Gente, está aí a armadura. Está aí a oração. Rica estava falando comigo aqui há pouco ao lado. Está aí a oração, né, Rica? O jejum, a busca pela palavra, seu tempo com Deus, a comunhão com os irmãos, as juntas e ligamentos, o companheirismo, o Espírito Santo, a pessoa de Deus em nós, a palavra escrita. Gente, nós temos tudo para guerrear e para edificar. Amém? Chegou o inimigo, é a mão da arma. Chegou um irmão, é o instrumento de edificação. Amém? Tem que ter estratégia. Tem que afastar o medo. Tem que se posicionar nos pontos fracos. Esse muro tinha rachaduras, tinha brechas. Você tem que ir na brecha da sua vida. Qual é o seu ponto fraco? Você sabe o seu ponto fraco. Meu ponto fraco é a minha vida financeira. Eu não consigo me organizar. Trabalhe nela. Ore por ela. Busque conselho para ajudar você a reverter a sua vida financeira. Ah, não, minha área fraca é a impureza. Trabalhe nela. Crie sistemas, crie organização, peça ajuda, compartilhe com o seu discipulador, peça ajuda do seu companheiro, vá ao seu pastor, ore a Deus, jejue e fortaleça essa área na sua vida. Vá para o ponto fraco. Comece a trabalhar pelo ponto fraco. Precisamos saber o objetivo dessa luta. Faz parte da estratégia saber por que esse muro, para que esse muro. O que nós queremos, irmãos? Nós queremos a eternidade com Cristo, amém? Nós queremos ser semelhantes a Jesus, amém? Nós queremos que os nossos sejam semelhantes a Jesus, amém? É por isso que nós lutamos. Nós não lutamos para ser um monte de gente organizadinha que faz tudo certo, não. A gente está lutando por uma eternidade para nós e para os nossos, amém? Uma vida com Deus, uma vida santa e reta, para chegar aquele dia que, vai acabar pecado, carne, tristeza, mas a gente quer chegar lá. E só chega lá com santificação. O que é que a palavra diz sobre isso? Seguir e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que faz parte da estratégia? Ser liderado. Neemias se postou ali, foi governador 12 anos nesse tempo. E Neemias dizia, é por aqui, é por ali, faça assim. Nós precisamos nos sujeitar às autoridades, ser guiados pelos nossos pastores. Está aqui 4 homens de Deus, com a vida aprovada diante de Deus, com o serviço prestado na casa de Deus, que toda semana se encontram para buscar de Deus a direção para a igreja.
São homens e falhos, mas são homens cheios da dependência de Deus, que amam o Senhor e que não fazem isso para buscar um proveito próprio. Nós temos que nos sujeitar a esses homens. Deixe ser liderado. Deixe ser liderado pelo pastor do seu grupo caseiro, que aquele líder tem um serviço pastoral. Pare de olhar para o seu líder com um olhar crítico. E diga assim, meu irmão, como eu posso te ajudar aqui nesse encontro caseiro, na igreja da casa? O que eu posso fazer para cooperar contigo? Seja liderado. Não queira criar o seu compartimento dentro dessa reconstrução. Não queira abrir uma construtora dentro do projeto de Deus. Se aliste no exército do Senhor. Amém? E sabe qual é mais uma parte dessa estratégia? Ficar todo mundo juntinho. Não pode abrir espaço. Neemias percebeu que estavam muito distantes uns dos outros. Ei, gente, a gente tem que ficar mais junto. Temos que estar juntos dos outros. Abrindo nossas casas, frequentando a casa dos irmãos, deixando que os irmãos frequentem a nossa casa. É desafio. Enquanto mais junto a gente está, mais probabilidade de confusão. Porque a nossa carne não se converteu. Mas a gente vai jogar fora esse medo. Porque se a gente errar com o nosso irmão, a gente vai pedir perdão e se humilhar. E se o irmão errar com a gente vai fazer o quê? Perdoar. Precisamos estar juntinhos. Amém? Último ponto. Eu acho. É incrível, porque em todo esse trabalho de reconstrução, o capítulo 5, o Espírito Santo permitiu que ficasse registrado algo fantástico. Que não tem, parece não ter nada a ver com a reconstrução. Lê para a gente, capítulo 5, versos de 1 a 3. Capítulo 5, versos de 1 a 3. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Obrigado. Gente, se você segue lendo o capítulo, você vai entender que o povo, nesse momento da reconstrução, estava pobre. A cidade estava devastada. Numa reconstrução, nós não podemos esquecer os pobres, nossos irmãos. Não é justo estar sendo servido caviar na sua mesa e algum irmão da igreja não ter o que comer na mesa dele. Não é justo. No meio da reconstrução, nós não podemos esquecer dos pobres. Amém? Amém, igreja? Não há ninguém entre nós. Essa frase eu aprendi com meu discipulador. O primeiro, Edinho. Frase bonita, viu? Gosto de repetir ela. Esses dias aqui mesmo eu repeti entre nós. Não há ninguém tão pobre entre nós que não possa dar. Nem há ninguém entre nós tão rico que não possa receber. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Aí entra um parêntese aqui, que é importante que seja feito, porque talvez seja essa própria área que Deus queira reconstruir na sua vida. É a área financeira. Irmãos, nós precisamos deixar que o Senhor nos conduza nessa área. Nós precisamos nos organizar. A palavra do apóstolo Paulo diz que a gente deve trabalhar com as nossas próprias mãos para nos sustentar, mas também para ter com que ajudar outros. Esse é o nosso objetivo. Se você se desorganiza financeiramente de tal maneira que você é um eterno necessitado, você quebra metade desse princípio. Que você não está tendo nem para se manter. Imagine para abençoar outros. Tem como organizar suas finanças. Tem como colocar em dia suas contas, mesmo com o que você ganha. Como fazer isso? Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar. Deixa Deus usar o corpo, os irmãos. Nós temos uma preciosidade que é as juntas de ligamento, o discipulado. Cara, você não está conseguindo gerenciar esse pacote financeiro falido das suas finanças? Pô, chama teu discipulador, tua discipuladora, senta, ora, coloca. Nós não temos sobre nós
uma arma para colocar na tua cabeça, e dizer assim, ei, você não sabe gerenciar suas finanças. Pei, não é isso. Nós somos uma família. Nós vamos dar ajuda uns dos outros. Mas Satanás quer te detonar financeiramente. Por quê? Ele quer te detonar financeiramente para você não ter como ajudar os pobres, para você ficar com a mente maculada, porque você para de ofertar na igreja aquilo que você se comprometeu diante de Deus, e você fica desesperado porque vai faltar, e começa a quebrar princípios, e começa a fazer dívidas, daqui a pouco você está numa bola de neve. Alguém falou de bola de neve aqui hoje? Tem jeito. Porque mesmo num processo de reconstrução, tem gente precisando de comida, de ajuda, de socorro. E Deus quer usar você e a mim para isso. Amém, irmãos? Amém, igrejinha? Amém. Nós temos que ser essa comunidade. Comunidade do que socorre uns aos outros. E nós só vamos socorrer se estivermos ordenados nisso. Há como ordenar, há como organizar, há como ajudar. Oração, a bênção de Deus. Rapaz, Deus faz aparecer de onde não existe. Quando eu coloco o meu coração diante de Deus para ser ajudado por Deus e pelos irmãos, Deus faz seus milagres. Ele tem todos os tesouros na mão dele. Mas talvez seu problema seja outro. Talvez você seja tão organizado financeiramente que você não quer dar, porque pode faltar e você se endividar. E Beguinha vai estar batendo em você lá na frente que você está endividado. Pode ser o contrário o seu problema. Ou seja, nós temos que colocar nossas vidas financeiras diante do Senhor. Para o que tem, dar. O que não tem, receber. O que está desordenado, ordenar. O que está ordenado, continuar ordenado e ser generoso. Amém? Deus quer mexer com nossos orçamentos. Deus quer mexer com as nossas finanças. Uns para organizar, outros para desorganizar. Entendam? Não é bagunçar. É desorganizar essa organização que você tem na sua cabeça. Porque quando está na mão de Deus, Ele governa. E governa bem. Amém? Amém, irmãos? Pois aqui estava acontecendo isso. E houve correções específicas durante a reconstrução sobre áreas financeiras. Irmãos, eu vou parar por aqui. Porque eu sei que o Senhor já está fazendo o chamamento que Ele quer a cada um de nós. Eu animo que os irmãos leiam o livro de Neemias esses dias aí. E, para mim, assim, o fechamento do livro de Neemias, o capítulo 13 de Neemias, é assim, a expressão exata do que Deus quer fazer com a gente. Porque o capítulo 13 de Neemias só fala de ajustes que Neemias fez no povo, correções, diante das confissões que foram feitas, remédios que ele deu para o povo para ser curado, mudanças que ele promoveu para organizar o povo. Ele sabia que ele estava finalizando a sua missão de reconstruir as muralhas, e que o povo agora, com as muralhas de pé, precisavam ter uma dinâmica de vida para não deixar acontecer o que aconteceu de novo, porque as muralhas foram derribadas, porque Deus permitiu que o povo se desviou dele. Então, Neemias precisava organizar aquele povo de tal maneira que daqui a uns anos aqueles muros não fossem derribados de novo. E o capítulo 13 de Neemias só são mudanças, orientações, direções que ele dá àquele povo, para que o povo não passe de novo por aquela situação terrível do início. E eu digo para a gente, ontem a gente estava conversando em Samuel aqui, Samuel dizendo para mim, Beguinha, cara, um ambiente de retiro como esse, se segunda-feira em diante, as juntas e ligamentos de discipulado não funcionar, tudo isso aqui se perde. Vira mais um evento de Semana Santa. Essa semana, você tem que conversar com o seu discipulador e sua discipuladora sobre o que foi falado aqui. Onde o Espírito Santo te pegou? Foi na palavra sobre filhos? Conversa sobre filhos com tua junta. Senta com o teu discipulador e pede para ele te ensinar. Foi sobre finanças? Senta com o teu discipulador e pede esse assunto. Essa semana você precisa continuar esse retiro no teu relacionamento de discipulado. Irmãos, essas juntas que Deus nos deu é o ouro. É o ouro. É ouro em pó. Já pensou alguém que ora por você? Alguém que se preocupa com você?
Alguém que está disposto a te encontrar, para orar contigo, ler a palavra contigo, te dar instruções da parte de Deus. Quem é cuidado desse jeito? Só na casa de Deus, amém? Veja esse relacionamento dessa maneira. Que Deus colocou o teu discipulador para te ajudar, para ser um cooperador naquilo que Deus quer fazer. Então, comentávamos aí, Samuel, sobre isso. A palavra que eu deixo para vocês é isso. Eu não sei em que ponto que Deus tocou você, do início do retiro até agora. Mas qualquer um dos pontos que Deus falou com você e te tocou, siga isso essa semana na sua junta de discipulado, no seu relacionamento de companheirismo. Converse sobre isso. Abra seu coração, abra sua vida. Porque talvez o que Deus tenha para você ainda, Ele não te deu aqui. Ele vai te dar durante a semana, nesse bate-papo, nessa continuação desse retiro. Amém? Que estejamos todos animados para aquilo que Deus vai fazer. O que Ele fez 22 e agora 23 não é nada para aquilo que Ele ainda quer fazer conosco. Há uma frutificação profetizada sobre nós. Há frutos que estão chegando. Há um apontar de Deus para muitas vidas que virão e que esse colégio será pequeno para um próximo retiro. É isso que Deus quer fazer, mas Ele só fará se nós nos santificarmos. A videira só dará fruto se o agricultor tiver condição de podá-la antes, de cortá-la, dar um jeitinho nela, uma arrumada, para que venha muitos frutos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ponha a sua vida diante do Pai. E reflita no que você ouviu até esse momento.